Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Geografia do estado de Minas Gerais e eu venho trazendo aqui para vocês algumas explicações sobre os conteúdos propostos, né, no plano de estudo tutorado, que é o material que a Secretaria de Educação aqui do estado de Minas Gerais propôs para os alunos durante esse período da pandemia. Então nós vamos começar a semana 1 do ciclo 2 de Geografia, que já é a segunda apostila, né, o segundo PET que a Secretaria de Educação já forneceu para os alunos. O tema dessa semana é o seguinte: inovações técnicas e transformações espaciais. Então nós vamos entender um pouquinho sobre as revoluções industriais. O que as revoluções industriais trouxeram de diferenças, né, para o processo produtivo, e mais ainda, como que essas revoluções elas conseguiram transformar o espaço mundial por conta, né, das relações de trabalho, das relações de matéria-prima, produção de energia e outros fatores que a gente vai dar uma observada. E antes disso, a gente precisa entender o que aconteceu antes, né, desse processo de industrialização. Então a gente precisa observar primeiro o período pré-industrial, que é aquele período que antecede o processo de industrialização e que é basicamente uma produção manual. Então não há utilização em grande escala de máquinas. Mas o primeiro exemplo que a gente traz desse período manual propriamente dito seria o artesanato. O artesanato, como vocês podem observar aí na imagem, é uma produção simples, muito local, geralmente é a própria família que produz, né, aqueles materiais, e eles trabalham diretamente com o produto. Então isso é uma característica muito importante da produção manual. O trabalhador ele tem contato direto com todo o processo de produção daquilo que eles estão fazendo ali. No caso da imagem, vocês vão observar que parece que é um artesanato de sapatos, né? Eles produzem sapatos. O que a gente observa aí nessa imagem? Né? A utilização de ferramentas simples, martelos, tesoura, prego e outras ferramentas simples, sem muita inovação tecnológica, e é uma produção pequena, não é uma produção em grande escala, então muito manual. Então é esse primeiro momento de produção, que é um momento importante em alguns lugares do mundo, porque é aí que começa a despertar o interesse por aumentar essa produção. Então, ao longo do tempo, principalmente a partir do século XVI, esses artesãos eles começaram a se reunir em pequenos locais, em galpões, e começou a aumentar a produção desse artesanato. E que aí a gente já pula para o próximo momento, que é a manufatura. Ela ainda é um processo manual, porém a gente já observa a introdução de algumas máquinas, ainda sem muita tecnologia, máquinas também manuais, mas essas máquinas elas já proporcionavam um aumento da produção. E os artesãos agora eles deixaram de produzir em casa e passaram a produzir juntos em um determinado lugar. Então agora já há também uma especialização da produção. O que isso quer dizer? Cada artesão ele era responsável por produzir um pedaço daquele produto que eles estavam fazendo. Então, no caso aí, de novo, uma produção de sapatos. Então, uma pessoa cortava, a outra media no cliente, o outro pintava, o outro costurava e assim por diante. A gente vai ver que na indústria isso acontece também, mas claro, de uma forma muito mais mecanizada. Então tudo começa aí, né, do artesanato para a manufatura. Porém, essa produção ela começou a se tornar tão lucrativa em grande quantidade que os artesãos, eles, né, acabaram despertando o interesse de investidores, de empresários que pegaram essas pessoas que tinham essa habilidade e colocaram, além dessas pessoas, máquinas mais sofisticadas. Então aí já há um processo de industrialização, que a gente vai chamar nesse primeiro momento de maquinofatura. A maquinofatura, ela é uma produção efetiva através das máquinas e aí sim um processo industrial. Então na maquinofatura a gente já vai ter a introdução de máquinas
com um certo combustível, uma máquina que não é tão manual como as outras anteriores, e isso aumenta substancialmente a produção. Então, na maquinofatura, a gente já vai observar o processo de industrialização. Mas por que a gente chama então de revolução industrial e não de maquinofatura? A maquinofatura é justamente essa transição, né, da manufatura para o processo industrial. É quando há a introdução de máquinas mais sofisticadas para o aumento da produção. E isso gerou uma série de modificações, tanto nessa forma de produzir em máquinas e em grande quantidade, quanto na relação com os trabalhadores, na relação com a matéria-prima, com os meios de transporte, as relações entre os empresários, a questão do lucro, do capital. Então isso provocou uma série de transformações que, nesse caso, é chamado então de revolução industrial. A gente já observa, por exemplo, um lugar maior, que são as fábricas, onde aquelas pessoas que estavam lá na manufatura, elas foram levadas para essas fábricas e agora elas não produzem para si, elas produzem para o outro, né, para o dono da fábrica, e aí começam a receber um salário por conta disso, né? Então o trabalho assalariado ele surge com mais força nesse momento e aí as fábricas elas começam a ganhar uma dimensão muito grande. Então a gente já observa máquinas maiores, máquinas um pouco mais sofisticadas, uma produção em grande escala, muitos trabalhadores e aí a gente vai ver então as características da Revolução Industrial. Só que o processo industrial ele é mais complexo do que isso. Então existiram várias características que mudaram ao longo do tempo. Então, por isso que o processo de revolução industrial ele é dividido em 3 partes. Na verdade, alguns estudiosos já analisam uma 4ª etapa, mas que ainda não foi efetivada de fato. Então, para a gente vai analisar só 3 etapas, que é a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Então, vamos para as características da primeira revolução industrial. A revolução industrial, então, ela vai acontecer após aquele processo de manufatura que eu falei que foi lá por volta do século XVI. Então, entre o século XVI e o século XVII, houve o avanço da manufatura até se tornar a maquinofatura. E aí, a partir do século XVIII até meados do século XIX, a gente tem o momento da primeira revolução industrial. Qual que é a grande invenção, a grande transformação característica da primeira revolução industrial? É a máquina a vapor. Então, a máquina ela não é mais manual, os trabalhadores não precisam mais daquele trabalho braçal para movimentar aquela máquina. Agora um combustível, a queima de um combustível é suficiente para movimentar aquela máquina. E qual que foi o grande combustível desse momento, da primeira revolução industrial? Foi o carvão mineral, que era a fonte de energia mais abundante e conhecida naquele momento. Então, o carvão mineral vai ser esse primeiro combustível. E como que era transportado tudo aquilo que era produzido? Pelos navios e trens também a vapor. Tá? Mas a gente precisa observar que esses navios e esses trens ainda não tão desenvolvidos como a gente tem agora, né? A gente está falando aí do século XVIII. Então, a gente precisa observar essas diferenças porque a gente vai ver navios e trens também nas outras revoluções. Aí a gente tem uma característica muito importante, que é o início da divisão da produção em etapas e da especialização do trabalho. Lá na manufatura eu já falei disso, né, que os trabalhadores, os artesãos, eles já se organizavam em etapas, ou seja, aquele produto ele tinha etapas de produção e cada um exercia a sua função. Só que com a chegada da máquina a vapor, essa produção ela ficou ainda mais dividida e ainda mais especializada. E isso a gente ainda fala que é o início, porque na próxima revolução industrial, que é a segunda, isso de fato se concretiza e ganha uma amplitude ainda maior. E qual que era a questão locacional? O que isso quer dizer? Essas indústrias, elas ficavam em qualquer lugar? Não. A instalação de uma indústria, ela é baseada em fatores locacionais, para facilitar a produção e o escoamento daquilo que é produzido.
Então, na primeira revolução industrial, as indústrias elas ficavam próximas às fontes de energia, no caso, né, do carvão mineral, e próximos também da mão de obra, porque na primeira revolução industrial a mão de obra ela é muito importante, porque é o início de tudo. Então ainda era uma mão de obra abundante, então ela precisava ficar perto da mão de obra. Como que eram as relações de trabalho? Como eu falei, né, a gente tem o início do trabalho assalariado, então os trabalhadores começam a receber pelo aquele serviço, porém uma relação de exploração do trabalhador muito grande. As jornadas de trabalho eram exaustivas, então aí 16 horas de trabalho direto. A exploração também de trabalho de pessoas idosas, de crianças, era muito comum nessa época. Então, apesar de ser assalariado, existia uma exploração muito grande. E onde que aconteceu essa primeira revolução industrial? Principalmente, né, ela vai ter o pontapé na Inglaterra, que é considerada pioneira. Por que a Inglaterra é pioneira? Entre vários fatores, mas os mais importantes é que a Inglaterra ela tinha uma reserva de carvão mineral grande e já conhecida, que já era explorada, então isso facilitou a instalação das indústrias. E também a Inglaterra, dentre aqueles países exploradores de novas conquistas, de novas terras, como era Portugal, Espanha, Alemanha, França e outros países, a Inglaterra ela foi a que mais conseguiu acumular riquezas por conta disso. Então, a população, os empresários, eles tinham dinheiro para investir nessas novas indústrias. Então, esse é alguns dos fatores que fez com que a Inglaterra fosse a grande pioneira da Revolução Industrial. Mas logo depois, vendo, né, o sucesso dessas indústrias, países como Alemanha, França e Bélgica também começaram a investir nessa nova forma de produzir que é a industrial. Então essas são as características da primeira Revolução Industrial. Essa é uma foto bem característica dessa primeira etapa, né, da primeira Revolução Industrial. Isso é um tear mecânico, então a produção de tecidos, de fios, ela vira mecanizada e aí a gente tem crianças trabalhando muito perto dessas grandes máquinas, né? Então o perigo, a exploração de crianças no trabalho era característico da primeira Revolução Industrial. Vamos então para as características da segunda Revolução Industrial. Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente tem, né, que a segunda Revolução Industrial ela vai acontecer logo na sequência, então meados do século XIX até meados do século XX. Quais que foram as principais invenções, né, da segunda Revolução Industrial? A gente tem um motor a combustão, então a máquina ela deixa de ser a vapor, que é pela queima do carvão, e passa a ser a combustão. Combustão é quando a gente utiliza derivados do petróleo, que a gente já vai falar. Então, óleo, gasolina, álcool. A gente vai ter também a fabricação do aço, que vai ser uma mudança muito grande na condição dos produtos, na variedade dos produtos. A invenção do telefone, que vai revolucionar as comunicações, facilitando também a venda dos produtos. E a lâmpada elétrica, que vai surgir nesse momento também, dando uma maior disponibilidade de energia para essas indústrias. Então, quais que vão ser as principais fontes de energia? O carvão mineral ele nunca deixa de existir, porém, o surgimento, né, o descobrimento das grandes jazidas de petróleo surge como uma belíssima alternativa para os combustíveis, porque o petróleo ele gera vários derivados, coisas que o carvão não oferece. E também temos a hidroeletricidade, que vai ser utilizado em países com grande abundância de água, como é o caso do Brasil. Como que vai ser escoado os produtos, né? Navios e trem continuam a vapor, mas também agora aparecem os derivados do petróleo como combustível, no caso, o óleo diesel, dando maior variedade, né, para os transportes. Automóveis e caminhões também ganham visibilidade nesse momento, claro que não da mesma forma que hoje, mas para o momento foi uma grande revolução, mas a maior de todas as revoluções foi a criação do avião, que também no momento não são esses aviões gigantescos que a gente tem hoje, mas
proporcionou a chegada de produtos vindos cada vez mais de longe. Essa característica agora é uma característica muito importante porque é a intensificação daquilo que a gente falou da primeira revolução industrial. Então aquela divisão de tarefas, ela ganha uma proporção tão grande que ela recebe um nome, que é a linha de montagem. A linha de montagem, vocês vão observar talvez em imagens, numa prova, no Enem é muito comum aparecer esse tema através de uma imagem, que é a imagem da esteira. A esteira, ela representa essa linha de montagem. Então o produto, ele vem pela esteira, ele para na frente de um trabalhador, aquele trabalhador é responsável por fazer uma parte daquele produto. Logo na sequência, a esteira continua e chega no outro trabalhador que vai fazer o que lhe cabe e assim por diante. Então, o trabalhador, a gente vai falar que ele não tem contato com toda a produção, mas a gente já vai falar disso que está no tópico mais embaixo. E também a gente vai ter a produção e consumo em massa. Então, na segunda revolução industrial, o objetivo é produzir em grande quantidade para que o consumo também seja em grande quantidade. E uma das características dessa produção em massa é que não havia tanta variedade dos produtos. Tinha muitos produtos, porém com poucas variedades. A imagem que eu vou mostrar na sequência talvez vai ilustrar isso muito bem. A localização das indústrias na segunda revolução industrial. Também a proximidade com a fonte de energia, com a mão de obra, com a matéria-prima, mas agora também é importante que as indústrias fiquem próximas ao mercado consumidor para aumentar o consumo e também próximas aos portos para aumentar a exportação. Então, vocês vão observar que a produção ela aumenta de quantidade, mas ela também aumenta de abrangência. Então, produtos que eram feitos em várias partes do mundo circulavam por outras partes do mundo. Então, isso também é um avanço significativo. E o trabalhador, ele é alienado. O que isso quer dizer? Tem a ver com a linha de montagem, né? O trabalhador, ele tinha sua função específica. Uma pessoa alienada é aquela pessoa que vive só a sua realidade e não observa o que está acontecendo em volta. E o trabalhador, na segunda revolução industrial, ele era justamente dessa forma. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele fazia aquilo muito bem, porém, ele não sabia o que acontecia à sua volta, ou seja, ele não sabia o que o outro fazia. Então, às vezes ele era responsável por apertar o parafuso lá de um carro, de alguma outra coisa, mas de fato ele não sabia o que ele estava produzindo, qual o modelo do carro, ou qual eletrodoméstico, enfim. Ele não sabia todo o processo, ele só sabia aquilo que ele tinha que fazer. Por um outro lado, foi nesse momento também que surgiram os movimentos dos trabalhadores contra aquela exploração que eu falei lá na Revolução Industrial. A exploração ela diminui um pouco na segunda Revolução Industrial, mas ela ainda acontece de uma forma muito intensa. Então os trabalhadores eles começam a se reunir, acontecem várias revoltas dentro das fábricas por conta dessa insatisfação e a criação dos sindicatos vai ajudar nesse processo. Em que países a segunda revolução industrial chegou primeiro? A gente vai ter os Estados Unidos surgindo aí como uma nova potência. Aqueles países que eu falei anteriormente que fazem parte da Europa Ocidental, né, a própria Inglaterra, Alemanha, França, outros países, Itália vão surgir aí, Portugal, Espanha que ficaram um pouquinho para trás também conseguem alcançar. A gente tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nessa época tinha uma força importante, e o Japão também surge aí como uma grande potência a partir da segunda Revolução Industrial. Essa imagem ela representa muito claro a segunda Revolução Industrial. A produção de carros ela aumenta significativamente, tá? A gente tem nomes para isso, mas não vem ao caso agora. Vocês vão observar que é uma grande quantidade de carros no estoque, porém os carros são praticamente todos iguais, é aquilo que eu falei. O objetivo era produzir em quantidade e não em variedade. Então isso é uma característica muito importante da segunda Revolução Industrial. Até que a gente chega na terceira Revolução Industrial. Quais que são as características então? Ela vai acontecer a partir de meados do século XX até os dias atuais. Então a gente ainda vive essa terceira Revolução Industrial,
Quais que são as grandes inovações? Né? A criação dos computadores e de tudo que está ligado à informática, a robótica, a gente vai ver que é uma indústria robotizada, e a tecnologia aeroespacial cresce substancialmente por conta da terceira revolução industrial. As fontes de energia, então, mantêm-se o carvão, o petróleo, a hidroeletricidade, surge o gás natural também como uma grande fonte de energia, a energia nuclear também começa a ser importante nesse momento, e as fontes alternativas, que é a eólica, a solar, a biomassa e a energia das marés. Então a gente observa também agora uma variedade nas fontes de energia, fazendo com que mais partes do mundo pudessem ingressar nesse momento. Os transportes agora são feitos por navios cargueiros, então observe que houve, né, uma melhoria na questão dos navios, os aviões de grande porte também aumentando a quantidade de produtos que podiam ser carregados, trens de alta velocidade, né, os trem-balas que existem em alguns países, automóveis e caminhões cada vez mais tecnológicos e também dutos, né, que carregam alguns produtos, óleos ou gás, né, os oleodutos ou gasodutos. A produção agora ela é robotizada e automatizada, então vocês vão ver na imagem que não existe mais quase trabalhadores dentro dessas fábricas tecnológicas, tudo é feito por computador, tudo é feito por robôs, as máquinas operam sozinhas, não precisa de gente vigiando, tá? Isso é uma característica muito importante que gera uma consequência que a gente já vai falar. E a produção agora ela é chamada de flexível. Então, esse é um ponto muito importante, esse termo em inglês just in time também é um termo muito utilizado para referenciar a terceira revolução industrial, porque o que isso quer dizer? Para as indústrias da terceira revolução industrial, o importante agora não é mais produzir em grande quantidade para estocar, deixar guardado lá os produtos e ir vendendo. Não. A produção agora ela é por demanda. A indústria ela vai produzir o que o mercado demandar dela. Ela não vai ficar produzindo, porque isso pode acabar ficando parado lá. Agora o consumidor ele é mais sofisticado, ele quer variedade, ele quer estilizar aquele produto. Então, uma empresa de carros, por exemplo, ela tem, claro, os seus modelos base, mas quando você vai comprar um carro, você pode solicitar uma cor diferente, alguma coisa dentro do carro que não esteja naquele modelo base. Então, isso tudo é possível nessa produção flexível. A localização da indústria. A localização ela precisa gerar o baixo custo de produção. Então, onde que as indústrias se localizam? Onde o custo é mais barato. Então, onde os aluguéis, o terreno é mais barato, onde a mão de obra é mais barata, para poder deixar mais barato a produção. E por um outro lado, quando a gente fala dos setores mais tecnológicos, necessita de uma qualificação da mão de obra. Então, essa mão de obra qualificada, a robotização e a automação da produção gera o que a gente chama de desemprego estrutural. Então, essas indústrias mais tecnológicas, elas necessitam cada vez menos de pessoas trabalhando, cada vez menos mão de obra. E isso gera um desemprego que é chamado de desemprego estrutural. Tá? E os poucos cargos que sobram são cargos que necessitam de uma qualificação elevada, porque a pessoa precisa entender de tecnologia, precisa entender de computador, de sistemas, enfim, uma série de coisas que não é todo mundo que tem acesso. E os outros serviços, geralmente eles podem ser e são, né, cada vez mais terceirizados. Então, às vezes aquela empresa lá da primeira revolução industrial, que tinha todos os seus problemas, mas que gerava muito emprego para aquela população local, isso não acontece tanto mais. Quando aquela empresa necessita de um trabalho um pouco mais pesado, um pouco diferente do que está acostumado, ao invés dela contratar e qualificar pessoas em volta ali da cidade, ela acaba terceirizando, então contratando outras empresas que fazem aquilo. Isso facilita e acelera a produção. E para finalizar, aonde que essas indústrias, a terceira revolução industrial, ela cresceu de uma forma substancial? Estados Unidos permanece, países da Europa Ocidental permanece, Rússia e Japão. E aparecem em outros países do Sudeste Asiático
e também países já industrializados da América Latina, como o Brasil, e também da África, como a África do Sul. Essa imagem para deixar claro isso que a gente acabou de falar. Então é aquela mesma produção de automóveis, porém a gente não consegue observar aqui rapidamente pessoas trabalhando. São máquinas que trabalham sozinhas e provavelmente tem uma sala onde tem lá um grupo de pessoas que são altamente qualificadas para aquilo, coordenando todo o processo produtivo. Então isso daí é a cara da terceira revolução industrial. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês tirem com o professor de vocês ou me mandem alguma mensagem que eu possa esclarecer. E claro, não deixem de fazer as atividades das páginas 51, 52 e 53. Até a próxima semana.